São, gente, e aí, como vai? Tudo bem com vocês? Que o amor de Deus e a paz que excede todo entendimento esteja no seu coração. Estamos aqui para dar início a mais um estudo. Esse é o estudo número 4 e nós vamos dar continuidade então nesse trabalho. Antes de mais nada, eu sou o pastor Rony, né, para quem não me conhece, e esse canal já está aberto há algum tempinho, então eu peço para você aí, não faz tanto tempo assim que nós abrimos o canal sobre estudos, e vamos falar de várias coisas aí que acontecem no mundo inteiro e também dentro da palavra de Deus. Então, se você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu joinha, faz o seu comentário lá embaixo, ok? E compartilhe aí esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas, ok? Então eu quero dar início nesse estudo aqui, e eu quero pedir para você me ajudar aí nesse estudo. Como? Acompanhando, vamos até o final, é apenas 30 minutos aí de aula, e na quinta aula nós vamos ter vamos ter a quinta aula, e depois nós vamos ter a nossa provinha, ok? Então, se você que não fez as outras matérias passadas, faça aí a sua matéria, faça os outros estudos aí, tá? E nos acompanhe, para que você possa ter um crescimento espiritual em nome de Jesus, ok? Vamos lá para a nossa primeira leitura? Acompanhe aí. Vamos lá. Jesus Cristo veio batendo de frente de um povo, os judeus, ok? Escribas e fariseus, doutores da lei, pessoas que tinham o poder da lei e que não queriam perder, na verdade, os seus cargos, isso sim. Então, quando Jesus Cristo ele veio, apareceu assim pregando o evangelho, né, depois do seu batismo, ele veio bater de frente com os judeus, isso mesmo. Bateu de frente de um povo que já vinha aí com as leis na mão, com os mandamentos na mão. Por quê? Não que Jesus quis como se diz assim, Jesus não quis ser maior do que eles, não é nada disso, mas Jesus Cristo veio mostrar que o que muda a pessoa não é o que está de fora, mas é o que vem de dentro. E Jesus Cristo veio para entrar dentro dos corações das pessoas e mostrar que toda lei sempre apontava para Jesus. Sempre apontava para Jesus. Tudo que a lei dizia. A lei mostrava o pecado de todas as pessoas, mas a lei não tinha o poder para mostrar para tirar o pecado. Quem tem o poder de tirar o pecado do mundo é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Jesus Cristo veio, as pessoas elas se importavam mais com elas mesmas. Como assim, pastor? Eu estou falando aqui dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes da época, aquelas pessoas que recebiam as ofertas, que falavam qual que era puro, quem não era quem era impuro. São aquelas pessoas que estavam ali na frente, que se achavam Deus na terra, porque eles tinham a lei, eles que tinham o comando do povo. Então Jesus Cristo veio e bateu de frente com essas pessoas e mostrar para essas pessoas que ele era o caminho. Jesus era o caminho e não eles, não a forma que eles estavam agindo. Jesus Cristo muitas vezes falou para eles assim: olha, vocês não passam de sepulcros caiados, porque por fora vocês parecem que é bonito, tudo perfeito, mas por dentro é cheio de podridão, por dentro vocês estão fedendo, são como sepulcro caiado, parece que está tudo bonito, mas por dentro está um podre. E Jesus Cristo veio mostrar isso, e para que eles pudessem entender que eles precisavam mudar por dentro. Jesus Cristo fez algumas ilustrações, e eu quero que você me acompanhe aí. Acompanhe aí algumas ilustrações que Jesus Cristo fez. Olha só, vamos ler junto o que está escrito aí. Olha o que está escrito aí. Vendo os escribas e fariseus, vendo os escribas dos fariseus, que Jesus comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos seus discípulos: por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Veja bem, olha só, Jesus Cristo, ele veio para salvar o doente. Jesus Cristo veio para mudar a vida das pessoas.
E como aquelas pessoas, os escribas, os fariseus, doutores da lei, eles não queriam saber da verdade que estava ali viva, a verdade viva que estava ali. Eles queriam saber da verdade que eles tinham, que eram os mandamentos que eles tinham. Então o que Jesus Cristo fazia? Jesus Cristo mostrava o poder dele no meio da multidão, no meio dos pecadores, no meio dos publicanos. E Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas. E mesmo com esses sinais e maravilhas, as pessoas não queriam saber. Os doutores da lei, os escribas, começaram a apontar para Jesus dizendo que ele era um herege, que ele era um falso profeta, que ele não era um Messias coisa nenhuma. Por quê? Porque na verdade eles estavam preocupados com os cargos deles. Eles estavam preocupados em perder o cargo. Por quê? Porque a multidão estava seguindo a Jesus. A multidão, elas pararam de seguir os fariseus, os escribas, os doutores da lei, e começava a haver uma autoridade diferente, uma autoridade em Cristo, uma autoridade que parecia que realmente vinha do céu, porque as pessoas viam os milagres, as pessoas viam os sinais, os prodígios acontecendo. E Jesus pega e fala uma palavra muito forte, eu quero que você acompanhe aí comigo. No versículo 21, olha aí que está escrito ali. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. No versículo 22, ele fala assim, ó, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Ou seja, Jesus Cristo veio trazer algo novo. Jesus Cristo veio trazer algo que ia mudar a pessoa por dentro. É isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus Cristo está dizendo para eles assim, olha, se vocês que é acostumado com o velho, com essa velha aliança, você que está acostumado com isso, você precisa entender que para você receber algo novo, você precisa se renovar, você precisa aceitar. Tem muitas pessoas que já têm a mente formada de numa certa coisa, numa certa doutrina, que de repente ela aprendeu daquele jeito, e ele não é aberto para coisas novas. Quantas pessoas que de repente você chega, fala para ela alguma coisa, e ela diz assim, ó, mas a doutrina da minha igreja é assim, assim assado. Ela fala a doutrina da minha igreja. Não é a doutrina da igreja, é a doutrina da palavra de Deus. Essa que você tem que receber. É essa que liberta. É a palavra. Doutrina é a palavra de Deus, é a palavra ensinada. Então, Jesus Cristo ele veio trazer essa palavra nova para dentro do coração deles. Jesus Cristo queria colocar graça sobre ele. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, está escrito assim, que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Então, olha só, a lei ela foi dada, então Jesus Cristo ele vem trazer, porque a graça veio, a verdade veio para mudar, para tirar o que é velho e colocar algo novo. É isso que Deus quer fazer comigo, é isso que Deus quer fazer com você. E é por isso que eu quero que você me acompanhe nessa passagem. Você me acompanha aí, aonde do que nós estamos falando? Nós estamos falando de palavra viva. Nós estamos falando de algo que vem do céu para cada um de nós. O que eu estou falando para você aqui é que Deus, para que Deus possa derramar algo novo na sua vida, você tem que se desfazer do velho. Você não tem que vir com a mente formada. Olha, eu tenho a mente formada para isso. Porque uma coisa, escute isso que eu vou dizer para você. Uma coisa é você ler o Logos, que é a palavra escrita, a Bíblia escrita, a palavra. O Logos de Deus. Outra coisa é você ver o Rema, que é uma revelação da palavra de Deus. O Logos é a interpretação daquilo que está escrito aqui, daquilo que está escrito aqui não muda. Mas o Rema é a revelação de algo novo que Deus quer trazer todo dia para a tua vida
dentro do Logos. Então, todo dia, Deus traz algo novo para dentro de você. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra ela é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes, que tem o poder de penetrar juntas e medulas, alma e espírito, e é capaz de discernir o que está dentro do coração do homem. Então, a palavra, ela discerne o que está dentro de você, ela vem e fala com você, aqui dentro, aqui dentro. Então, não é algo que vem de fora. É algo que vem de dentro. Quando você ouve, absorve aquilo novo, todo dia você com o seu odre novo, o seu corpo, odres novos. E você recebe o vinho novo, a palavra de Deus viva dentro de você, então ela começa a gerar dentro de você aquilo que de repente você tem que andar corretamente. Aquilo que de repente você vê que ali na frente tem algo errado, você vai se desviar daquilo e vai começar a fazer o que é certo, porque o que está dentro de você é o maior do que o que vem contra você, do que tenta impedir você. E é isso que você precisa entender, que cada um de nós precisamos entender. Me acompanha aí, olha só. Todos eles, na verdade, certo? Acompanha comigo. Todos eles, na verdade, estavam preocupado com os seus cargos e não com o cumprimento das Escrituras. Olha só, Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não necessitais de médicos os são, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Olha o que Jesus Cristo fala para essas pessoas. O que Jesus Cristo fala? Eu não vim chamar o justo, eu vim chamar os pecadores. Ou seja, aquelas pessoas, escribas, fariseus, doutores da lei, pessoas que tinham a palavra, o que eles falavam? Ah, para com isso. Eles estão comendo com pecadores, Jesus está comendo com pecadores. Se ele fosse profeta, ele não estava no meio de pecadores. Então, eles achavam que eles eram os justos. Eles achavam que eles eram as pessoas são. Não, nós não precisamos de palavra. Nós já temos os mandamentos. Para que nós precisamos do profeta? Para que nós precisamos do Messias? Para que nós precisamos de um Salvador? Nós já temos a lei que nos salva. É isso que eles retratavam. É isso que eles... A desculpa deles é que eles tinham os 10 mandamentos, eles tinham as leis de Deus, então eles não precisavam de salvação. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Portanto, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você tem Jesus dentro de você, quando você aceita Jesus Cristo, você se torna um em Cristo, assim como Cristo é um no Pai. Ou seja, quando Jesus Cristo, lá naquela cruz, ele cumpriu a palavra, ele cumpriu a lei, você automaticamente também está cumprindo a lei. É isso mesmo que acontece. Por quê? Porque como você está em Cristo, e Cristo está em você, então Cristo, ele faz o quê? Ele cumpre a lei, lá na cruz, ele cumpre a lei, ele não abole a lei, mas ele vai lá e ele cumpre a lei. Então, olha só, automaticamente por você estar em Cristo, você está cumprindo a lei. Amém? Entenda isso. Olha só, vamos ler comigo aqui, acompanha comigo aí. Olha só que interessante. Observe por essa passagem que alguns discípulos e apóstolos misturavam lei com a graça. Meu Deus do céu, nessa passagem aqui você vai aprender uma coisa incrível aqui agora. Olha só, no versículo 16, está escrito assim, ó. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Também temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Olha aí, ó, no final do versículo, depois da vírgula, ó, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Deixa eu chamar a tua atenção aqui para uma coisa interessante. Nessa passagem aqui de Gálatas capítulo 2, sabe o que está acontecendo? Paulo chega e começa a observar de longe.
e ele vê uma cena estranha acontecendo. Porque o próprio apóstolo Pedro está comendo junto com os gentios. Ele está comendo com os gentios ali, só que de repente Tiago tinha mandado alguns dos discípulos que estavam com ele lá junto com Pedro. Quando Pedro observa e vê aqueles homens chegando, ele sai de perto dos gentios, os não-judeus, e vai junto com os judeus e fica ali para dizer que ele não estava se misturando. E Paulo de longe observa e vê tudo aquilo. E Paulo chega e descasca mesmo. Paulo chega e fala a verdade para ele. Paulo vai lá e Barnabé também estava tudo sendo persuadido pela mesma coisa, fazendo a mesma hipocrisia. Eles estavam sendo hipócritas ali. Olha só, eu estou falando de... Sabe de quem eu estou falando? Estou falando de Pedro, aquele cara mesmo que você vê na palavra de Deus, fala que a sombra dele curava. Aquele cara mesmo que ressuscitou Dorcas, né, ou Tabita, melhor dizendo. Aquele cara que fez sinais de prodígio, que olhou para Enéas e falou assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta dessa cama. E ele levanta. É esse mesmo cara que agora está ali no meio dos não-judeus, ou gentios, melhor dizendo, estava ali comendo com eles, mas quando ele vê os outros discípulos chegando, que é judeu, ele vai lá e sai de perto e vai junto com os judeus. Para dizer assim: olha, não sou misturado com esse povo não. Então, sabe por quê? Por causa da lei, que ainda veio de lá de trás, que estava dentro dele, algo misturado, lei e graça. Agora Paulo, que é o cara que mais fala sobre graça dentro da Bíblia, ele chega e exorta Pedro, fala assim: Pedro, você não pode ser assim. E agora eu quero que você acompanhe comigo. Olha aqui, nós vamos ler numa leitura mais atualizada. Vamos ler um capítulo aqui agora, que vai ser um pouquinho meio longo, mas eu quero que você me acompanhe versículo por versículo e olha a discussão que dá isso aqui. Olha aqui. Vamos observar junto aqui, Vamos me acompanhar aí, ok? Vamos ler junto. Próximo aqui, Olha lá. Pedro leva uma bronca daquelas aqui. Vejamos numa linguagem mais atualizada. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Olha o que está escrito aí. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele, em público. Paulo dizendo, olha, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Olha o que Paulo está falando aqui a respeito de Pedro, olha. Eu fiquei contra ele em público, ou seja, diante de todo mundo, em público, eu fiquei contra ele porque ele estava completamente errado. Completamente errado de quê? Vamos ver o que ele estava fazendo? Versículo 12. Olha só. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus, ou seja, os gentios. Mas, depois que aqueles irmãos chegaram, ele não queria mais tomar refeição com os não-gentios, ou com os não-judeus, aliás, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. Olha só, ele ficou com medo de ficar no meio dos gentios. Quando ele viu os discípulos de Tiago, ele ficou com medo de ficar e saiu dali e falou assim: o quê? Não posso ficar aqui não, eu vou comer já com os judeus, senão eles vão achar que eu estou aqui no meio dessas pessoas. Olha só, olha o que Paulo fala, versículo 13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como o quê? Olha aqui está escrito aí, começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé deixou levar pela hipocrisia deles. Olha só, até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Até Barnabé, os discípulos que estavam junto com Pedro, Barnabé, o apóstolo Pedro, todos eles levando uma vida de hipocrisia, de mentira. Ei, e olha só, e os sinais de Deus acompanhando esses caras todos aí.
Mas esses caras aí, eles não poderiam fazer o que fez. Só que graças a Deus que o Espírito Santo usou. O Espírito Santo usou aí, usou a Paulo para poder dar uma exortação sobre a vida deles. Olha o que Paulo fala, olha que interessante, olha, eu continuo falando, ó. Versículo 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu, ou seja, como gentil. Então, como é que você pode obrigar os não-judeus, os gentios, a viverem como judeu? Olha só o que acontece aqui nessa passagem. Nós estamos vendo aqui nessa passagem aqui a maior bronca que Paulo está dando em Pedro. Você é cabeça aqui, cara, você é líder aqui, o que você está fazendo? Você está levando uma vida de hipocrisia. Como que você pode, na frente do judeu você quer ser judeu, e na frente do gentil você quer ser gentil, sendo que você está vivendo uma vida como gentil também? Então, olha só, Paulo está exortando aqui a Pedro, colocando ele no seu devido lugar. E assim você, meu amigo que está me ouvindo aí, de repente você leva uma bronca do seu pastor, leva uma bronca daquela pessoa que de repente sabe que você está fazendo alguma coisa errada. Aceita, se você estiver errado, aceita essa bronca. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo te moldar, colocar você no teu devido lugar. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que não é certa, que está errada, que está te levando para o fundo do poço, está te levando para o buraco, e você de repente não quer ouvir. Mas eu sei que quando o Espírito Santo quer usar alguém para falar, não importa quem seja, vai ter que ouvir. Não importa se você é homem, não importa se você é mulher, mas se você estiver errado, você precisa ouvir. E se você estiver errado, o que você tem que fazer? Ó, murcha, baixa a orelha, baixa a orelha. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo te envolver, porque se está falando é porque te ama, é porque quer te usar, é porque quer fazer de você uma pessoa bem melhor do que você é. Olha assim, e Paulo continua. Vamos continuar esse estudo? Olha só, vamos continuar o versículo aqui. De fato que somos judeus, de nascimento. Olha Paulo falando, nós somos sim, somos de fato, de verdade, nós somos judeus de nascimento, e não pecadores não judeus, não pecadores gentios, como eles são chamados. Próximo, versículo 16. Mas sabemos, esse é o primeiro versículo que nós lemos, ok? Mas sabemos que todos são aceitos por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Não por fazermos o que a lei manda, porque ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Está escutando? Você que está me ouvindo? Ninguém, como é que termina a frase? Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ou seja, não é o que está escrito, porque está escrito ali que eu vou fazer assim, porque está escrito ali que eu vou fazer assim, porque está escrito ali que eu vou fazer assim. Porque se você for viver dessa forma, com certeza você vai errar um monte de vezes. Muitas vezes você vai errar. Sim, pastor. Por quê? Porque você não anda com uma cartilha na mão dos mandamentos. Os mandamentos foram resumidos em quantas leis? Você lembra quantas leis que é? Você lembra? Se você não lembra, eu vou te falar. 613 leis. Os mandamentos, ele foi resumido em 613 leis. Das 613 leis, você vai ficar sabendo, você vai ficar folheando ali. Será que aqui eu errei? Será que aqui eu errei? Aquilo que vem de fora? Não. Quando você tem Jesus Cristo no seu coração, é isso que Paulo está dizendo para Pedro. Quando você tem Jesus Cristo no seu coração, você age segundo o que está aqui dentro. Segundo o que teu espírito manda fazer. Se o Espírito Santo está dentro de você, ele vai falar com você. Ele vai te conduzir.
Se você prestou atenção no estudo anterior que nós fizemos, havia uma profecia lá em Jeremias, lá em Isaías. Havia profecias de que isso ia acontecer, que Deus ia mudar a lei, ia tirar a lei da pedra e ia colocar no coração das pessoas. É o que está acontecendo hoje, através do Espírito Santo. Nós temos visões, temos revelações, temos sonhos. Se bem que tem um monte de pessoas aí, tem um monte de sonho, tem um monte de revelação, que é uma revelação aí confusa, que só traz confusão. Mas isso não significa que nós não devemos acreditar na revelação. Porque existe revelação que é verdade, mas a Bíblia ensina uma coisa importante. Nós que temos o Espírito Santo, a Bíblia diz assim, ó, provai se o Espírito vem de mim. Então nós temos que provar. Você escuta uma profecia, escuta uma revelação, escuta alguma coisa nesse sentido, o que você tem que fazer? Peça a direção do Espírito Santo, para ver se é verdade. Porque tem um monte de revelação aí que é uma mentira. Minha filha mesmo recebeu uma revelação, ela recebeu uma revelação faz uns 4 anos atrás. Que ela já estava grávida. Até hoje o filho dela não nasceu. Pois é. Então tem um monte de coisa que acontece aí. Que, ó, teve uma pessoa que recebeu uma revelação do meu lado uma vez. De que ele ia ser um grande pastor, que isso. O cara está morto. O cara morreu. Não virou nada. Muito pelo contrário, ele virou um bandido e depois morreu. Então tem revelação, querido, que olha, a Bíblia fala, provai se o Espírito vem de mim. Quer saber a maior revelação que tem? Quer saber qual que é a maior revelação? É o que está escrito aí atrás. Aqui. Essas são as maiores revelações para a nossa vida. A palavra de Deus nos exorta. Essas palavras aqui que nós estamos lendo aqui, ela nos exorta. Veja bem, nessa passagem Pedro está recebendo uma exortação de Paulo. A palavra, ela revela para nós, ela tem tudo para nos fazer feliz. A palavra tem tudo que nós precisamos para educar os nossos filhos, para nos dar sabedoria. Quer ter sabedoria? Quer ter? No livro de Provérbios tem 31 capítulos. 31. Então, capítulos pequenos. Dá para você ler um capítulo por dia. Acabou os 31 dias. Volta lá, começa a ler de novo. Lê outras coisas, é lógico, mas começa a ler de novo. Ali tem sabedoria para você. Tem sabedoria para você crescer. É só você pegar e querer fazer. Deus, a Bíblia diz assim que Deus, ele não nega sabedoria para ninguém. E existe uma diferença, eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma diferença em ter conhecimento e ter sabedoria. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Conhecimento, você pode ler um monte de livro e ter conhecimento. Você pode entrar numa faculdade e ter conhecimento. Você pode ter conhecimento em engenharia, em medicina. Você pode ter conhecimento em várias áreas. Várias áreas. Agora, sabedoria, ela vem do alto. Sabedoria, a Bíblia diz que Deus, ele não nega sabedoria para ninguém. Mas quando você for pedir sabedoria para Deus, você tem que pedir com fé, sem duvidar. Sem duvidar no seu coração, porque quando você pede com fé, Deus, ele te entrega. Sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Conhecimento é importante? Ou muito importante, é legal. É importante você ter conhecimento, mas sabedoria é fundamental. Conheci uma senhora chamada Dona Dalila Costa da Silva. Ela não tinha letras. Ela não sabia escrever o nome dela. Aliás, ela sabia escrever só o nome dela, assim, bem devagarzinho. Dalila Costa da Silva. É a única coisa que ela sabia fazer. Mais nada. Ela não teve estudo nenhum, mas o nome dela ela sabia escrever. Mas só que, no entanto, ninguém enganava ela com conta. Ninguém enganava ela com conta. Ela fazia as despesas dela, lia a Bíblia. Claro que uma maneira decorada junto com a filha dela, Luciene, que é minha irmã, ajudava ela a ler a Bíblia ali. Ela lia, decorava, e ela chegava lá em cima do altar, abria a palavra, pregava para todo mundo com a sabedoria que vinha do alto. O que eu quero dizer para você é uma coisa. Existe diferença entre sabedoria e conhecimento. Peça sabedoria e Deus vai falar com você.
Deus vai falar com você através da palavra, através do louvor, através da oração, através de outras pessoas também. Fala sim. Deus faz isso. Mas só que Ele vai te dar sabedoria para você entender o que vem de Deus e o que não vem. Para você entender, aprender a discernir o que é certo e o que é errado. Você precisa discernir. Olha aqui. A palavra tem tudo que você precisa. Me acompanhe. Vamos continuar nossa leitura. Estamos terminando. Olha lá. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores. Olha aí. Como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Claro que não. Olha aqui. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores. Como os não-judeus, ou seja, como os gentios. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Como assim, pastor? Olha só, versículo 18. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Ele está dando essa palavra aqui, querido, ele está dando uma dura em Pedro, que estava dando uma de fingido ali. E ele continua falando aqui, ó, olha aqui, ó. Pois quanto à lei, eu estou morto. Morto pela própria lei. Olha que interessante, ó. Pois quanto à lei, eu estou morto. Morto pela própria lei. A fim de viver para Deus, eu fui morto com Cristo lá na cruz. Como assim, pastor? Quando a lei, lembra que eu falei agora no começo, agora há pouco? A lei se cumpre em Jesus. Como você agora é um em Cristo, a lei se cumpre em você porque você está em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele foi crucificado lá naquela cruz, ele estava cumprindo a lei. O cordeiro estava sendo morto. O cordeiro que tinha o poder de tirar o pecado do mundo, ele estava representando você lá. Aí a justiça dele é que entra, nessa hora que entra a justiça de Deus, de Jesus. Jesus, ele troca de lugar conosco. A cruz que era para ser sua, agora passa a ser de Jesus. Jesus toma os seus pecados e você toma a inocência de Jesus. A inocência dele vai sobre você e os seus pecados vai sobre ele. Ele crava os seus pecados na cruz. Sabe, é algo tremendo. Por isso que agora, olha só que linda essa mensagem agora assim, ó. Olha aqui, ó, versículo 20. Acompanha aí. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu-se a si mesmo por mim. Amém? Ele deu-se a si mesmo por você. Ele trocou de lugar com você. Agora a sua vida não é mais sua, a sua vida é de Jesus Cristo. Assim como a vida de Jesus Cristo está em você agora. É por isso que você carrega a justiça de Jesus dentro de você. É por isso que essa graça que está dentro de você, ela faz você andar em perfeição. Ela faz você andar diante de Deus, abençoado pelo poder de Deus. Vamos ler o próximo aqui. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Olha aqui, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Olha aí o que ele fala assim, ó. Se fosse por meio da lei que eu tivesse que ser justificado, então a morte de Jesus Cristo não adiantou nada. Era só eu continuar observando a lei e pronto. Então é isso que Jesus Cristo está falando. Então é só eu continuar observando a lei e pronto, estava tudo certo. Mas não é bem assim. Ok? Vamos lá, acompanhando. Toda lei se resume aqui, ó, agora. Toda lei se resume nisso. No amor. Versículo 9 de Romanos capítulo 13. Olha aí que está escrito.
Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra. Qual palavra? Esta, ó. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Aqui que se resume tudo, ok? Tudo se resume aqui. Tudo, tudo, tudo. Se você ama o seu próximo como a você mesmo, você não vai fazer nada disso com ele. Você não vai matar, você não vai roubar ele, você não vai adulterar, você não vai cobiçar as coisas dele, você vai ficar alegre com as coisas que ele tem. Tudo se resume a isso. Bem por aí. A lei mostra o tamanho do pecado, mas ela não tem o poder de tirar o pecado. Romanos 5:20 diz assim, ó, sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, para que mostrasse o tamanho que eram as ofensas. Mas onde, vírgula, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia! Glória a Deus! No próximo estudo, querido, estarei falando dessa abundante graça com você. No próximo estudo, eu quero você comigo aqui, que nós vai estar dando o estudo 5, e nós vamos estar falando só sobre graça. E eu quero que você esteja comigo, ok? Quero que você me acompanhe. Aí o próximo vai ser as provinhas, ok? Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. A minha oração agora é para que Deus visite a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o que você tem, os seus negócios, tudo, enfim. Em nome de Jesus Cristo, que você seja abençoado pelo poder de Deus. Você e a sua casa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau.